Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja Vineyard Mexicano. Que esse momento seja um tempo abençoado para você. Em nome de Jesus, convido o pessoal aí para, não sei como é que você está assistindo, se é no celular, se é na TV, mas chama o pessoal aí, nos quartos aí, onde for, para que possa estar assistindo, louvando ao Senhor junto conosco, amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, Pai. Tu és maravilhoso, Pai. Obrigado por mais essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Deus, com vida, Deus, com saúde, para poder Te louvar e Te adorar, Pai. Muito obrigado, Papai. Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Deus. Nós queremos, Deus, Te sentir, Pai. Toca cada uma das pessoas que estão assistindo, Pai, esse vídeo, Senhor. Que em nome de Jesus seja uma benção, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? Vamos lá. A todos vou contar tua bondade, eu sei, não pode acabar. E o teu eterno amor me acompanhará. Não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, yeah. Oh, 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 oh. E mesmo quando estou em meio a o teu amor reluz, me acende o coração. Incomparável Deus, não me abandonará. Não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, yeah. Tu és bom, Senhor. Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, que tu és bom. Com meu coração, com meu coração eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, que tu és bom. Em alta voz direi, a todos vou contar tua bondade, eu sei,
não pode acabar, e o teu eterno amor me acompanhará. Não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, yeah. Oh, 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 oh. Que a sua voz seja mais ouvida, que todas as outras, que todas as outras, que a sua face, Senhor, seja mais querida, que todas as outras, que todas as outras. Para mim, Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. Que a sua presença, que a sua presença seja mais importante que todas as outras, que todas as outras. Que a sua luz seja mais brilhante que todas as outras. Oh Senhor, que todas as outras. Para mim, Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. Amém. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você e com a sua família.
Mais uma vez estamos aqui, não é, para tentar trazer uma reflexão, um aprendizado, né, para a nossa vida cotidiana e ver aquilo que a palavra de Deus tem para nos oferecer, para que assim possamos ter uma vida melhor, uma vida mais agradável e, sobretudo, na presença de Deus. Estamos aí quase que encerrando esse período, não é, de isolamento social. Estamos percebendo que a sociedade está tentando se readaptar ao novo normal, assim, que estamos chamando, né, essa vida pós-pandemia, não é? Embora ela não tenha passado totalmente, né, ainda estamos vivendo ela, mas o que percebemos é que está voltando ao normal, né? A sociedade, né, o comércio, a nossa vida está tendo uma retomada. Então, para mim é motivo de grande orgulho e satisfação poder falar ao seu coração algo que o Senhor tem colocado no meu coração, e para mim é um prazer enorme compartilhar com vocês. Amém? Mas antes de começarmos a nossa reflexão hoje à noite, eu gostaria de fazer duas coisas. Primeiro, eu gostaria que você convidasse todos que estão na sua casa, seus filhos, marido, esposa, visitas, não sei como você vai estar aí nesse momento, mas eu peço que você convide essas pessoas para ir para a sala. Se você assiste esse culto ou participa desse culto no YouTube, na televisão, ou no celular, no computador, o importante é que você reúna a sua família e que você tente de alguma forma fazer com que os seus filhos e a sua casa permaneça fixos, com os seus olhos fixos na palavra de Deus, né? Porque para mim é de suma importância que você esteja ouvindo e participando desse culto de alguma forma, né? A segunda coisa que eu queria fazer com você, eu queria orar antes de começarmos, né? Se você puder, aonde você estiver, que você venha abaixar sua cabeça, que você possa orar comigo 3 palavras, pedindo a Deus o direcionamento, pedindo que Ele venha nos direcionar nessa reflexão. Estamos falando sobre a palavra de Deus, então ninguém melhor que Ele para nos dar um direcionamento e colocar no nosso coração aquilo que é da sua vontade. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Ora comigo. Amém. Deus, muito obrigado, Espírito Santo. Nós oramos nessa noite e pedimos do alto a tua direção para aquilo que vamos conversar essa noite. Senhor, abençoa os meus irmãos que estão em algum lugar participando desse culto, e que nesse culto que essa palavra possa ser uma palavra produtiva para os meus irmãos, e que no momento que eles ouvirem e tiverem contato com essa palavra, que não possa ser simplesmente palavras jogadas ao vento, mas que essa palavra possa encontrar um coração sedento, um coração maleável, um coração ensinável e um coração cheio de expectativa para aprender um pouco mais sobre o Senhor. A minha oração é que toda distração nesse momento vá embora e que permaneça somente a tua presença, nos animando e nos incentivando a cada dia melhorar um pouco, não por alguém, mas porque nós amamos o Senhor e nós reconhecemos que temos que ser melhor do que ontem. Muito obrigado por tudo, esteja conosco e eu convido a tua presença para estar comigo aqui nessa reflexão. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá. O assunto que eu queria
conversar com você hoje à noite é um assunto extremamente importante pós-quarentena, né? Pós-pandemia. Como eu já falei no início, embora a pandemia ainda existe, né? Estamos nos recuperando, ainda vai ter muitas pessoas que vão contrair esse vírus, né? Mas, como eu falei, percebemos que as coisas estão voltando ao normal. Não é diferente, a igreja também está recomeçando, não é? Para muitas igrejas com o contingente bem reduzido, né? Ora, devido às precauções, né? Que temos que tomar, os cuidados, ora, alguns irmãos que infelizmente não sentem ainda o momento ou a hora oportuna de voltar, né? Várias igrejas já retornaram, retomaram as suas atividades, os seus cultos. A nossa igreja, né, Vineyard Mexicano, vamos voltar agora, né, com os nossos cultos presenciais. E esse tema que eu queria abordar com vocês hoje à noite é um tema, é preciso pensarmos sobre isso, né? É preciso pensarmos nessa linha de raciocínio, né? A importância da igreja e de pertencer a ela, né? Nós sabemos que a igreja, né, de Cristo não é o prédio em si, não é as paredes, né, a estrutura física. Isso é apenas o lugar na qual os santos, né, os irmãos têm a grande oportunidade de se reunir de forma coletiva. Mas o prédio não é a igreja e nunca será a igreja. A igreja sempre será eu e você. Portanto, a importância da igreja e a forma que nós muitas vezes conduzimos essa devida importância que deveríamos dar à igreja, às vezes ela chega a ser um pouco defasada, né? Talvez você tenha uma visão errada, né, de qual é a importância da igreja, né? E, de fato, qual o seu papel na igreja, né? E por que eu preciso pertencer à igreja, né? Então, é aqui nessa reflexão que nós vamos tentar, de alguma forma, responder a esses questionamentos, né? Eu queria usar, dentre tantos textos, né, que absurdamente são essenciais para falar sobre esse assunto, eu queria tocar aqui em Romanos, né? Portanto, se você puder, já abra a sua Bíblia lá para o livro de Romanos, no capítulo 12, e nós vamos ler o texto de Romanos 12, do verso 1 até o verso 8. Se você puder me acompanhar, vai ser muito bom, porque é melhor que você acompanhe a leitura aí comigo, tá? Então vamos ler do verso 1 até o verso 8. Amém? E essa carta aqui é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, né, aos romanos, né? E é muito interessante, para mim é uma das cartas mais importantes que o apóstolo Paulo ele escreve, né? Essa carta aos romanos é muito interessante perceber o leque de informações que o apóstolo Paulo de alguma forma tenta mostrar e ensinar, na maioria das vezes com a sua própria vida, para os irmãos da igreja de Roma, né? Da cidade, sobretudo da cidade de Roma. Então vamos lá.
O verso 1 diz o seguinte: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se esforçam, se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. E ele continua o verso 3 dizendo: por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos. E cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. O verso 4: porque assim como em um só corpo temos muitas partes, é importante que você observe muito bem essa parte quando ele fala sobre o corpo. Vou ler novamente o verso 4. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. A complexidade com que Paulo traz esse texto, mas é muito interessante. Aí o verso 6 diz o seguinte: portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. E se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Esse texto do apóstolo Paulo eu acho espetacular, fantástico, porque ele vem trazendo aqui algumas questões extremamente importantes para essa reflexão que vamos ter nesse momento. Veja a importância da igreja e de pertencer a ela. Eu vou usar nessa reflexão algumas partes do livro, do Rick Warren, Uma Vida com Propósitos, e eu achei uma lição aqui muito interessante e eu achei por bem retirar e usar aqui na nossa reflexão. Então, teremos como base também algumas partes desse livro aqui do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. E eu inicio dizendo o seguinte, algo que Rick Warren disse que eu achei extremamente importante. Ele diz o seguinte: fomos criados para viver em comunidade, moldados para o companheirismo e formados para uma família. E nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho e sem ajuda. Percebe a importância da igreja e de pertencer a ela? Vamos fazer uma retomada, Posso dizer um recomeço, dos nossos cultos presenciais. Por isso, essa reflexão de hoje ela é extremamente importante para esse tempo. Para que você possa
compreender a importância da igreja, porque a igreja, querido, não é igreja sem eu e você lá. A igreja só é igreja quando eu e você estamos pertencendo a ela. Então, ele fala algo que encaixa perfeitamente. E aí, no final aqui, ele diz o seguinte: nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho, sem ajuda. Definitivamente precisamos uns dos outros. E somos incapazes de caminhar sozinho. Isso é fato. Não há possibilidade alguma de vivermos sozinhos. Tentar levar a nossa vida sozinho, sem ajuda, sem pedir auxílio, né, para alguém. Eu acho muito forte, muitas vezes da parte de algumas pessoas, como que elas conseguem se manter, né, firme, né, pelo menos aparentemente, sozinho, sem ajuda de outras pessoas. Essa ajuda dos irmãos de forma mútua é extremamente importante. Ninguém consegue viver sozinho nesse mundo. Esse texto do apóstolo Paulo, né? E eu posso dizer, de acordo com esse texto, ser membro da igreja significa ser um órgão vital. Lembra quando ele fala sobre o corpo? Que o corpo tem muitas partes, embora diferentes, né? Embora dons diferentes, Deus deu a você um dom, deu a mim outro dom, mas o mais incrível é que eu e você podemos usar os nossos dons para fazer com que o reino de Deus avance, de alguma forma conectados a um corpo. E aí o apóstolo Paulo, ele ilustra isso de uma forma espetacular. Ele fala o seguinte, que ser membro da igreja significava ser um órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável a todo o corpo de Cristo. A igreja é um corpo, um organismo vivo. Eu acredito piamente que a igreja é um organismo vivo, funcionando perfeitamente. Cada pessoa assumindo o seu papel, fazendo as coisas caminharem, fazendo as engrenagens, né, dessa instituição chamada igreja funcionar. Você precisa compreender a importância da igreja. Você precisa compreender de fato a importância da igreja e a sua importância dentro deste corpo que é a igreja. Olha só o que Rick Warren disse mais uma vez em seu livro, Uma Vida com Propósito. Ele vai dizer o seguinte: a igreja é indestrutível e existirá eternamente. Ela sobreviverá ao universo, assim como sua função nele. A pessoa que diz eu não preciso da igreja é tanto arrogante quanto ignorante. A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Querido, a igreja, ela é indestrutível. Ela existirá eternamente. Portanto, a minha chamada para você agora, nesse tempo, é perceber a importância da igreja e perceber também, ter a sensibilidade de perceber qual é o seu lugar dentro deste corpo. Qual é o seu papel dentro deste organismo, dessa instituição chamada igreja. A Bíblia, queridos, ela chama a igreja de a noiva de Cristo, o corpo de Cristo. Não dá para imaginar alguém que diz eu amo Jesus, mas não gosto da sua noiva, por exemplo. Como pode você dizer
que ama Jesus, mas que você não pertence a um corpo, que você não pertence à igreja de Cristo. Como que você pode dizer, eu amo a Jesus, mas odeio a noiva de Cristo? Quem é a noiva de Cristo? Somos nós, queridos, a igreja. Ou ainda, eu te aceito, mas rejeito o seu corpo. Como você pode aceitar a Cristo, ao mesmo tempo, rejeitar o corpo de Cristo? É o que fazemos quando desprezamos e desvalorizamos e reclamamos dela, a igreja de Cristo. Nós, seres humanos, críticos que somos, nós conseguimos reclamar, desprezar, desvalorizar a igreja de Cristo. Sabe o que eu acho mais interessante? Eu conheço várias histórias de pessoas que saíram da igreja, né? Abandonaram a sua fé por conta de uma confusão que teve, que envolveu o seu nome, por exemplo. Ela não tem nenhum medo, né? Ressentimento de sair da igreja. Simplesmente alguém pisou no seu calo, ela não gostou, e você simplesmente se acha no direito de abandonar o corpo de Cristo. Sabe o que eu acho mais interessante? Que as pessoas te ferem no teu trabalho, as pessoas te caluniam lá no teu trabalho, lá na sua faculdade, no seu convívio, na sua família, e você não abandona o seu trabalho, né? Você não abandona a sua família, você não deixa de frequentar aqueles lugares onde as pessoas te criticam, falam mal de ti. Mas quando é a igreja, né? Se alguém olhar para você de uma forma que você não gostou, você simplesmente abandona o corpo de Cristo, você abandona a igreja. Deveria ser justo e agir com a mesma proporção. Falaram mal de você no seu trabalho, então você deveria abandonar também o teu trabalho. Mas é tão interessante porque nós conseguimos facilmente abandonar a nossa fé cristã. E eu venho mais uma vez reforçar para você qual a importância da igreja para você. Qual a importância de você, que está me ouvindo hoje à noite, pertencer a essa igreja. Será que a igreja ela é feita só por mim? Só pela liderança? Não, né? Deveria ser um corpo bem ajustado, assim como o texto de Romanos 12 fala, né? Um corpo que tem muitas partes, embora partes diferentes, mas que cada parte, quando ela assume a sua função, o seu papel, trabalham de forma unida, elas conseguem vencer os obstáculos. Elas conseguem chegar a um objetivo. Amém, queridos? Então, a igreja ela pode ser imperfeita. Eu concordo com você, até porque está eu e você dentro dela, né? Lugar onde tem pessoas, tem problemas. Mas eu me recuso a dizer que a igreja é isso ou aquilo, que a igreja não serve, que a igreja é isso. Não. Eu me recuso a participar dessa estatística. Eu prefiro pensar que a igreja é o lugar de pessoas imperfeitas que se reúnem para buscar um Deus santo, que é o nosso Deus. Pelo menos esse é o meu objetivo, né? Eu não venho pensando em A e em B. Não quero saber. Quando eu vou à igreja, eu quero simplesmente adorar o Senhor e ser grato por tudo aquilo que Ele tem feito por mim. Amém, queridos? Queridos, posso fazer uma pergunta? Por que precisamos da igreja como a nossa família na fé? Por quê? Pensa comigo. Eu pertenço a uma família na fé, pertenço a uma igreja, né? Por quê? Por que que eu devo ser membro dessa família na fé? Por que que eu preciso da igreja, né?
como minha família na fé. E aí eu queria colocar alguns pontos aqui que eu julgo necessário para te ajudar da compreensão, sobretudo qual a importância da igreja e de pertencer a ela, né? O nosso objetivo nessa reflexão é compreender isso, qual a importância da igreja e de pertencer a ela, né? Não há como, como eu acabei de falar aqui, ó, não há como ser membro da igreja e não desempenhar uma função, né? E não existir, né? Não ser, né? Não podemos simplesmente estar, mas nós precisamos estar e ser, pertencer a essa família na fé, que para mim é extremamente importante e vital para a minha fé cristã. Sabe, queridos, quando eu estou muito triste com algumas situações, eu percebo quantos irmãos, quantos amigos na fé eu conquistei ao longo de quase 18 anos de fé. Quantas pessoas eu conheci ao longo do tempo, quantos irmãos, pessoas sobrenaturais que me ajudaram a caminhar, que me ajudaram a ser quem eu sou hoje. Então, queridos, eu não consigo conceber a ideia de não participar de um corpo e não desempenhar uma função nesse corpo. Eu preciso que você compreenda isso nessa noite. Amém? Então eu queria colocar alguns pontos aqui, porque precisamos da igreja como nossa família na fé. Primeiro, para nos mantermos vivos, eu preciso da igreja como minha família na fé, para mim me manter vivo, para você se manter vivo. Nós somos um órgão vivo em um organismo funcionando, que é a igreja. Amém? Outra coisa que eu não posso deixar de fora, esse ponto fundamental. Por que eu preciso da igreja como minha família na fé? Porque fomos criados para uma função específica no corpo de Cristo. Essas funções fora do corpo perdem o objetivo e morrem. Por que, pastor, que eu preciso da igreja como minha família na fé? Eu te digo, porque é o plano de Deus, queridos, para a humanidade. É o plano de Deus para mim, é o plano de Deus para você. Por que eu preciso da igreja como minha família na fé? Porque ela é a noiva de Cristo. E eu quero pertencer à noiva de Cristo. A igreja é a nossa sala de aula, onde matamos o nosso egoísmo, orgulho e aprendemos o valor dos relacionamentos. Queridos, é na igreja que nós aprendemos a lidar com todo tipo de gente. A igreja é a nossa sala de aula, né? Onde sentamos e aprendemos, muitas vezes com a palavra, né? Na maioria das vezes, é claro, com a palavra quando ela é ministrada, e outras vezes na prática, vivendo os relacionamentos, né? Aquela pessoa, né, que você não engole, né? Gente, existe essas coisas dentro da igreja? Existe, claro que existe. Mas existe para que eu e você possamos chegar a uma maturidade, a maturidade que Deus quer que chegamos. Você consegue me entender? Por isso que a igreja é importante, porque eu sou diferente de você e você é diferente de mim. Imagina se todo mundo pensasse igual, né? Imagina se todo mundo tivesse um gosto apenas. Seria muito chato a vida. É muito bacana quando eu posso discordar de um irmão meu, mas eu posso conviver com ele. Eu consigo conviver, porque ele é meu irmão. Amém? Eu consigo conviver com ele porque, afinal de contas, vamos morar todos um dia no céu. Então,
todas as coisas que passamos aqui enquanto coletividade, ela precisa ser resolvida. Então, é preciso que você entenda hoje à noite que a igreja é a nossa sala de aula, né? Onde o nosso egoísmo, o meu egoísmo de pensar só em mim muitas vezes, ou de pensar só em você, é lá que nós matamos ele, na unha, né? É lá que nós compreendemos que o meu irmão, ele é fundamental para mim. É lá que eu percebo que o meu irmão, ele consegue fechar brechas onde eu estou fraco muitas vezes, áreas da minha vida que eu estou fraco. Então, é preciso que você entenda que a igreja é um ótimo lugar para partilhar as nossas experiências, mas também as dores uns com os outros. É muito importante e extremamente fundamental quando nós participamos de um corpo, né? No caso a Igreja de Cristo, na qual eu posso compartilhar as minhas expectativas, que eu posso compartilhar as minhas experiências com os meus irmãos, né? Mas não somente isso, que eu possa também compartilhar as minhas dores, as minhas alegrias com os meus irmãos. Não somente dores, mas também alegrias, não é? Sabe, a sensação maravilhosa, perfeita que Deus nos coloca, né? E eu particularmente já tive grandes momentos como este, né? Onde você vai com lágrima nos olhos, você vai com dores, né? Você vai com experiências amargas da sua vida, e onde você encontra pessoas que te acolhem, pessoas que simplesmente pegam você e cuidam de você, pessoas que choram com você, pessoas que se alegram com você. É tão sobrenatural quando nós passamos por essas experiências, e eu particularmente passei muitas vezes por essas experiências, onde eu me alegrei tanto na casa de Deus com os meus irmãos. Por isso a importância da igreja, querida. A importância não só da igreja, né, como organismo vivo, mas também de pertencer a ela, né? Só podemos ter essas experiências se você pertencer a ela. Se você não consegue pertencer à igreja, você nunca terá essas experiências para contar, né? Que eu tive de dores profundas, né? De perdas profundas, onde eu encontrei pessoas que elas conseguiram me ajudar a passar por essas crises, muitas vezes crises existenciais, onde a gente coloca tudo na mesa e diz assim: eu desisto de tudo, eu não quero mais saber disso. É uma frustração da sua vida que aconteceu, e você compartilha isso, a sua experiência, a sua dor, a sua lágrima com seus irmãos, e cara, nitidamente você consegue ver a presença de Deus através de outras pessoas, e sabe, aquelas pessoas começam a te ajudar. Como é gostoso pertencer à Igreja de Cristo. Amém, queridos? A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, porém, que se reúnem para aprender que cada um tem uma função importante no corpo. Compreenda isso, né? Imagina se eu, né? Ou se um líder, né, de uma determinada igreja, ele fizesse tudo na igreja. Ele cantasse, ele tocasse, ele colhia as ofertas, ele orava pelo povo, ele pregava, ele visitava, ele aconselhava. Ninguém suporta isso. Nenhum ser humano, em sã consciência, por mais forte que ele seja, ele não consegue cumprir todas essas funções com êxito. É preciso que você esteja lá, meu irmão, para partilhar suas experiências, os seus dons, partilhar aquilo que você tem,
com os outros. Amém, queridos? Por isso que eu digo que a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas. Eu me recuso a participar de uma organização tudo perfeito. Todo mundo lá é perfeito, porque eu vou estragar o ambiente. Pode ter certeza que se tiver tudo muito perfeito, quando eu chegar, é certo que eu vou bagunçar tudo, porque eu sou imperfeito. Cristo Jesus, Ele tenta me ajudar para que eu consiga, nem que seja minimamente, chegar a um grãozinho de arroz, né? De tão pequeno que chegar a fazer alguma coisa que presta nessa vida, sabe? Porque a parte que presta em mim é Deus na minha vida. Porque eu mesmo, Cleiton, eu estrago tudo quase sempre. Portanto, a igreja, ela é aquele lugar onde as pessoas se reúnem para aprender, né? Para compreender que eu tenho uma função, você tem uma função, e juntos, né? Quando nós unimos as nossas habilidades, os nossos dons, talentos, nós juntos conseguimos chegar a um objetivo mais rápido e com menos dores. Amém, queridos? A igreja nos ajuda a desenvolver nossas habilidades e os nossos dons espirituais. A igreja é o lugar onde podemos amar, ajudar, mas também ensinar e também exortar uns aos outros. É também muito interessante que algumas vezes, ao longo da minha caminhada cristã, eu consegui atender muitas pessoas. E algumas dessas pessoas são aquelas pessoas que elas são que elas não conseguem receber exortação nenhuma de ninguém, né? Está tudo muito lindo, perfeito, até você falar alguma coisa com ela e ela não concordar. Acabou ali a amizade. Sabe, queridos, a igreja é o lugar onde nós podemos amar uns aos outros. A igreja é um lugar onde nós podemos ajudar uns aos outros, mas também é um lugar onde nós podemos ensinar e podemos também exortar uns aos outros. Dizer, meu irmão, não caminhe dessa forma, cuidado, né? Tome cuidado com isso, tome cuidado com aquilo, eu te aconselho isso, né? Eu tenho essa experiência nessa área. Muitas pessoas que eu já atendi, às vezes elas não são maleáveis, elas não têm um coração ensinável, e aí muito rapidamente elas não concordam com a tua ideia, e aí por não concordar com a tua ideia, elas simplesmente abandonam e vão embora. Amém? Então, a igreja é um lugar de amar, ajudar, mas também de exortar uns aos outros, ensinar uns aos outros. Amém? A igreja é um lugar onde aprendemos a perdoar, ajudar a carregar os fardos uns dos outros. Lembra que eu falei? Quantas vezes, gente, eu cheguei na igreja com fardos pesadíssimos e amigos, né? Como o grande sábio, né, Salomão disse, né, há amigos mais chegados do que irmãos. E é verdade. Quantas vezes eu cheguei na igreja com fardos pesados que eu não estava conseguindo suportar, dores, pressões, situações, frustrações na vida. E eu chegava na igreja, eu encontrava refrigério para minha alma. Eu encontrava uma palavra de conforto para o meu coração. Eu encontrava alguém dizendo para mim, Cleiton, você vai conseguir. Creia, você vai conseguir. Se você se sentir só, lembre-se, querido, eu estarei com você aqui do seu lado para te ajudar. Cara, aquilo me arrebatava. Aquilo era sobrenatural para mim. Eu olhava e dizia assim, cara, esse é um lugar, ele não pode ser perfeito, mas é o lugar ideal para mim.
Amém, queridos? Então, é um lugar onde nós aprendemos a perdoar, sabe? Aquela incônia nossa, sabe? Aquela mágoa no nosso coração, aquele desejo ruim, aquela raiva, né? Aquela vontade de não perdoar ninguém, aquelas pessoas que te feriram há anos. Lá na igreja você consegue aprender a perdoar. É lá que nós escutamos, ouvimos a voz de Deus através da palavra de Deus, e homens e mulheres de Deus proclamando essa palavra e dizendo: é possível amar, é possível perdoar, é possível aquela mágoa de 20 anos passados, é possível que você se livre desse morto, né, que você carrega nas suas costas. Então, a igreja, esse lugar onde nós recebemos palavras de encorajamento, né, para continuar no caminho, palavras de ânimo, né, aquelas pessoas alegres, quando te topam, é certo que a alegria ela vem. Sabe, gente, a nossa vida já é tão difícil, é tão complicada, não é? É tão doída muitas vezes, né? Com tantas situações que acontecem, familiar, sentimental, emocional, sabe, gente, no trabalho, na universidade, em todos os lugares nós encontramos problemas, frustrações, decepções, sabe? A igreja não é diferente, mas a igreja, ela consegue reunir um misto de tudo, sabe? Ela consegue, tem pessoas ali que são difíceis, mas tem muito mais pessoas que te ajudam a caminhar, que te encorajam, que te animam, que levam uma palavra de conforto, do que aquelas pessoas que vêm só para te desanimar. A igreja é isso, né? Quantas pessoas estão decepcionadas com a igreja? Quantas? Não vou mais na igreja porque o irmão me falou isso e eu não concordei. Poxa, gente, quantas, né, vezes eu não concordei com muitas questões, né, sobre a igreja. São pessoas, né, são seres humanos que estão dirigindo a instituição chamada igreja. Você não pode esquecer disso. São seres humanos incapazes, que vão falhar. Você vai se decepcionar com essas pessoas. Esteja certo disso. Mas não é só por isso que eu vou deixar de ir na igreja, vou deixar de congregar. Não, muito pelo contrário. É lá que eu vou aprender a sanar as minhas indiferenças uns com os outros. Amém, queridos? Na igreja nós encontramos pessoas que nos amam, que se preocupa conosco, né? Uma liderança que zela pela nossa vida, pela nossa família, uma liderança que se preocupa com você, que pergunta como você está, se está tudo bem, o que podemos ajudar, se não podemos ajudar, atrapalhar também nós não vamos. Amém, queridos? É lá na igreja que nós encontramos essas pessoas. E aí eu volto no tema, né, da nossa reflexão de hoje, né? A importância da igreja e de pertencer a ela. Amém, queridos? A igreja, eu repito, a igreja pode ser tudo o que você quiser. A igreja pode ser isso, a igreja pode ser aquilo. Eu não vou mais na igreja porque um irmão me decepcionou. Eu tenho frustrações na igreja por isso ou por aquilo. Concordo com você. Eu só não concordo quando você faz acusações à igreja, mas você não tem coragem de voltar à igreja e se reconciliar com ela novamente. Né? Nós temos que tomar decisões, né, de ir e também de reconhecer que nós erramos e que nós precisamos voltar. Amém? Então, a palavra de hoje, a nossa reflexão foi essa. E eu espero que você que está me ouvindo, que uma vez se decepcionou com a igreja, se frustrou com alguém, né, com algumas pessoas, que você possa compreender, que você possa de fato voltar atrás, né? E que você possa enxergar o homem como um homem falho, né, passivo de erros, e que ele vai falhar,
Ele não falhou hoje, mas você precisa compreender que uma hora ou outra ele vai falhar. Porque se você focar muito no homem, esteja certo que você vai cair, vai sucumbir. Mas se você focar em Jesus Cristo, ele é imutável, né? Assim como Tiago, né, capítulo 1, verso 17 diz que ele é imutável, né? Ele não varia de posição. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja são os pastores? Ou a equipe? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas estas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Sem elas, a igreja ainda continua aqui. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito. A igreja é você em uma missão. A igreja é você com um plano simples, de estar ligado a Deus com os nossos serviços, de liderar uma célula, de viver usando os seus dons e paixões, e passar a sua fé para aqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos desta forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isto. O mundo precisa disto. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você. Amém? Ele é o mesmo, ele não muda a sua posição. Amém, queridos? Eu gostaria de orar com você e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Fecha teus olhos e ora comigo o seguinte: Deus, muito obrigado, Espírito Santo, por mais essa reflexão que o Senhor tem nos dado. E a minha oração nessa noite é por um grupo de pessoas que se decepcionou com a igreja, se frustrou com a igreja, que hoje se encontram longe dos caminhos do Senhor, longe da igreja, por alguma razão que aconteceu, algum motivo que aconteceu dentro da igreja e fez com que esse irmão se afastasse do corpo de Cristo. A minha oração nessa noite é que você possa, no momento que você ouvir essa mensagem, que você possa responder ao chamado de Deus para a sua vida. E se você pertence à igreja e você tem mais críticas à igreja do que soluções, eu convido você a repensar isso. Eu convido você a refletir um pouco mais sobre isso. E eu convido você, ao invés de criticar o corpo, que você possa participar desse corpo. Não somente participar, mas dar a sua contribuição para que ele venha a crescer. Senhor, eu sei que a igreja não é perfeita, porque nós, seres humanos, estamos nela e pertencemos a ela. Mas eu sei também que a parte boa de tudo isso é o Senhor Jesus na nossa vida. E eu convido a Tua presença e o Teu Espírito Santo para habitar no nosso coração. Em cada vida que nesse momento ouve essa palavra, que ela possa compreender e que ela possa entender a real importância da igreja e de pertencer a ela. Muito obrigado, que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida de maneira
grandiosa, extraordinária. Não só a sua vida, mas a vida da sua família também. Muito obrigado por tudo. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.